A hora que eu começar a falar com o senhor, começou. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que tenham tido um excelente final de semana. Hoje estamos começando mais uma semana abençoada, graças a Deus. E eu tenho a honra de receber hoje em meu programa um professor que me deu aula na PUC. O nome dele ele é professor e doutor em economia, Roberto Luiz Troster. Ele também foi economista-chefe da Febraban aqui em São Paulo. Professor, se apresente. E atualmente ele também, eu só esqueci uma coisa, atualmente ele também é economista-chefe do Instituto de Inteligência Econômica. Professor? Boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre bom falar com você. E eu gosto muito de ser economista, né? Além de economista, também sou ciclista, né? Eu gosto de pedalar muito. Eu acho que as minhas melhores ideias ocorrem quando eu estou pedalando, estou pensando na vida. E, assim, eu fiz várias coisas, né, na vida, mas uma que está me ocupando tempo agora, que eu estou gostando muito, é o Instituto de Inteligência Econômica. Vários economistas, né, eu vou citar alguns deles, se reuniram para a gente começar a usar o que a gente sabe de economia para um Brasil melhor, né? A gente fez até um mini manifesto, eu posso ler ele para você, deve demorar uns 2 minutos. Por favor, e eu queria saber também que o senhor falasse para a gente o que é o Instituto, como ele funciona, e pode ler o manifesto. Então, o título do manifesto é O Brasil Pode Mais. É um lema e é um chamado à ação aos economistas que têm um compromisso com o futuro do Brasil, que acreditam que é perentório um desenvolvimento maior do que o atual. Acreditamos no nosso potencial e temos certeza de que é possível. O Brasil tem tudo para tanto: recursos naturais, capital humano, capacidade empresarial, mercado continental, diversidade econômica, infraestrutura e centros de pesquisas. A realidade está se transformando rapidamente em razão de avanços tecnológicos, globalização, aquecimento global, geopolítica, inteligência artificial, transformações demográficas e dinâmica de outras economias, que exigem adequações à política econômica. As adequações para fazer o Brasil próspero exigem imaginação, suor, cidadania, perseverança e pressa de todos os economistas propondo a direção a ser seguida. É o que os abaixo-assinados estamos propondo, fazendo uso de seus conhecimentos de economia. Vamos trabalhar respeitando princípios de autonomia, apartidarismo, independência, horizontalidade e decisões consensuais, que são a maneira correta para tratar de assuntos relevantes para a nação. Somos um grupo de economistas inconformados que acreditamos que o Brasil tem, ninguém tem. É um sonho intenso, é um raio vívido que tem que brilhar mais. E aí assinam o manifesto vários economistas, alguns deles mais conhecidos que outros, né? E a gente quer justamente estar trabalhando para fazer um Brasil melhor, para ter propostas para a política econômica, atuar mais ativamente, fazendo que os economistas cumpram melhor seu papel de economia. Que mais que eu posso falar? Tenho uma diretoria, né? Eu sou economista-chefe, tenho um conselho, o presidente do conselho, o Sinésio Batista, entre os membros da diretoria está o Jim Van Ho, está o Francisco Prieto Neto, está Prisco Neto, desculpa, eu troco os nomes, está a Alejandra Maria Madi, então economistas todos de boa histórico escolar, né, e boa atuação profissional. Que maravilha, muito bom. E como que a gente consegue fazer para participar, outros economistas, caso queiram participar? Vai ter espaço? Como que vai funcionar isso? Vai ter espaço, sim. Tem um site que está acabando de ser feito, que vai chamar
inteligência econômica, é só entrar lá e se inscrever e pronto. E já está lá. Nós estamos ainda acabando o site, então isso deve demorar mais uma semana, no máximo mais 2, já deve estar pronto o site. Ah, que maravilha. Vamos conversar depois quando o site for aberto, quando estiver funcionando, quando for a inauguração. Quero participar disso com todo orgulho da vida, porque eu também sou economista, tive aula com o senhor e, enfim, acho que é importante nós darmos essa contribuição ao Brasil. Verdade, verdade. Temos uma contribuição muito grande para dar para o Brasil e está ficando aquém do que poderia ser, né? Então, a ideia é justamente essa, para a gente, de alguma maneira, contribuir mais. Economistas podem contribuir muito para um Brasil melhor. Exatamente. E falando nessa coisa da contribuição, como que o senhor acha que o Brasil pode equilibrar crescimento econômico com sustentabilidade fiscal? Bom, a receita é simples. Eu acho que gastar onde que você faz diferença. Então, e é isso que a gente não está fazendo. Eu acho que tem 3 componentes nisso assim, importantes. Primeiro, orçamento. Orçamento de uma família, orçamento de uma empresa, orçamento de uma cidade, de um país, de um estado. É quem paga a conta e onde que a gente vai gastar os recursos, né? Se você gasta mais do que você tem, você está passando a conta para gerações futuras e passando o dinheiro para quem e pagando os juros, né? Então, essa é a primeira questão. Isso tem que ser olhado melhor. O orçamento hoje é rígido, normas fixadas, você tem pouca flexibilidade e é um jeito obsoleto de gerir finanças públicas, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que obsolescência, quando a mudança externa é maior do que interna. O Brasil não está mudando, as despesas estão aumentando, e você não tem espaço assim para fazer mais se você não mudar o jeito. Quanto que você aloca para educação, como é que você vai gastar, não é só quanto que você gasta em educação, é como você gasta em educação. Eu dou um exemplo. Você tem as universidades públicas gratuitas. Eu estudei em universidade pública, meus 2 filhos também fizeram isso, mas eu acho injusto isso, sabe? Devia fazer, você se formou numa universidade pública, um dos meus filhos é professor na UNB, né? Você estuda, tudo bem, de graça, não dá para pagar, tudo bem. Acabou de se formar, o fato de você ter um diploma, você ganha mais. Um pouquinho desse mais que você ganha contribui para que outras pessoas continuem estudando, né? Não quer pagar dinheiro, tá? Então contribui com trabalho voluntário. Mas eu acho que devia ter, da mesma forma que tem banco de horas numa empresa, tem um banco, você recebeu tantas horas aula, bom, tantas horas de serviço você vai prestar para a sociedade de volta. Então, uma é isso daí, orçamento. Eu falei educação, mas podíamos falar de saúde. Você tem muitas coisas que você pode melhorar na saúde para ter mais saúde por cada real gasto. Segurança, a mesma coisa. Então, é pensar assim, como é que você dirige. A segunda coisa é pensar um pouquinho no balanço. Quer dizer, o balanço é sempre o ativo e o passivo. O passivo da dívida pública, o ativo é o que está financiando o que você está precisando de dinheiro. Uma parte expressiva do ativo são as reservas internacionais. 27% da dívida bruta são as reservas internacionais. Reduzir um pouco as reservas nesse momento seria oportuno, diminuiria o custo de carregar a dívida. O que acontece? As reservas rendem 4% ao ano e a dívida pública custa 10,5% ao ano. Então, não bate, quer dizer, é como você pegar dinheiro emprestado na poupança, no cheque especial e aplicar na poupança. Você está perdendo dinheiro todo mês. Você tem que rever isso, né? E tem que rever isso urgente. Segundo, parte da dívida bruta é para financiar a dívida estadual. Você não pode financiar a dívida estadual mais barato que o teu custo de captação, porque senão a conta é o resto que paga.
Então, você tem que olhar para o balanço e ver como é que você faz isso, né? Essa é a segunda coisa. A terceira, sabe, você tem começar a crescer mais, né? Então, aí você tem que mudar um pouquinho o crédito, você tem um pouquinho que mudar essas coisas, isso vai te permitir você reduzir dívida pública, sustentabilidade, quer dizer, em vez de ter uma dívida crescente, você vai ter uma dívida decrescente e crescer mais. Quanto mais recursos sobram, quanto melhor forem alocados, mais você vai crescer. A bola está com você, Josué. Ah, maravilha. O senhor falou uma coisa que eu achei muito importante e que não faz parte da cultura do brasileiro, que é o quê? É essa coisa da devolução. A pessoa estuda, se forma, se torna uma pessoa melhor, porque a faculdade ela tem essa função, você entra uma pessoa e sai outra, e lá na frente, quando a pessoa está crescendo, está prosperando, ela esquece de ajudar o próximo a entrar também na fila. Muita gente da universidade pública também tem esse pensamento. Ah, eu já me formei, eu não preciso fazer nada. Eu acho que se cada brasileiro, independente do curso que se formar, começar a pensar dessa maneira, olha, eu já me formei, então eu posso ajudar alguém? Eu estou ganhando bem, eu posso fazer uma doação financeira para a faculdade? Eu posso doar meu tempo para alguém entrar na faculdade? Isso vai levar o Brasil a um novo nível, porque você muda a forma de pensar das pessoas, não fica aquela coisa egoísta onde eu já me formei, o resto não tem importância. É verdade, é verdade. A gente tem que pensar mais como time, menos como jogador, sabe? Eu ganhei, aquele cara que pega a bola na pequena área, dribla todo mundo e quer marcar o gol sozinho. Aí ninguém sabe porque, ele nunca fica sabendo porque ninguém passa bola para ele. Quer dizer, fica um país egoísta. Temos que pensar um pouquinho, mas você tem 100% de razão. E uma parte voluntária e uma parte compulsória. De maneira geral, o brasileiro é muito generoso, ajuda muito, mas alguns indivíduos exageram e esse comportamento ruim é imitado pelos demais, né? Exato. E a gente estava conversando sobre essa questão da sustentabilidade, né? E o que o senhor pensa sobre as reformas prioritárias? Quais as reformas estruturais são mais urgentes para o Brasil e como implementá-las sem causar instabilidade? Bom, a primeira é do orçamento, né? Primeira política, né? Então, eu acho que a mãe de todas as reformas é a política. Hoje você tem um sistema em que os partidos se auto-perpetuam. Então, espaço na TV, por exemplo, para a prefeitura, devia ser o mesmo espaço para cada candidato, né? Então, como é que chama do novo? A Cristina Helena, né? Marina Helena. Marina Helena devia ter o mesmo tempo que o Ricardo Nunes, mas não. Aparece, não, eu sou candidato, e tem que desaparecer, e o outro tem metade do período. Isso é injusto. Se é democracia, somos todos iguais, né? Para escolher, para fazer a propaganda vereador também. Cada vereador devia ter exatamente o mesmo tempo na TV, a mesma quantidade de recursos, e não tem. Então, isso faz com que os partidos se perpetuem desnecessariamente. Você depende, às vezes, muito mais dos caciques dos partidos do que do eleitorado. Quer dizer, se o partido decide que fulano vai ser candidato, aí, sabe? Então, esse tipo devia ser um voto distrital simples. Divide o país em distrito, cada distrito escolhe seu deputado, né? Cada estado seu senador. E aí você sabe, hoje, com esse sistema misto, você vota, mas você nem sabe quem foi eleito, e se sobram votos, vai para outra pessoa, às vezes. Lembra que um deputado muito votado elege 4, 5 mais, que às vezes você nem sabe quem é. Então, eu acho que isso é para ter democracia de verdade. Se você tem voto distrital simples, você consegue cobrar. Então, deputado Josué, como é que você vai votar sobre a lei de vereador, sobre a lei de zoneamento? Deputado, como é que você vai votar na reforma tributária? Quer dizer, dá para cobrar, se a gente sabe quem que é. Cada distrito tem um ganhador só, né?
pode ser vários candidatos, faz um balotagem que nem para presidente, se não tiver 50% ou 40% mais 10% segundo colocado. Então, eu acho que isso seria a primeira reforma, né? Obviamente, o Congresso nunca vai aprovar essa reforma, né? Mas é óbvio que tem que ser isso, né? A segunda coisa, orçamento, né? Receitas e despesas. Então, hoje, como é que você vai gastar? Em que você vai gastar? Isso a gente acabou de falar. E como é que você vai arrecadar? Pense o seguinte, imposto de renda. Um trabalhador como você, na margem, se chega a pagar 27,5% de imposto de renda, né? Se você, em vez disso, pegasse e vivesse só de juros, dependendo da aplicação, você ia pagar zero de imposto de renda. Então, você tem um sistema em que a indústria paga mais impostos do que a agricultura e do que os serviços. Aí a gente não entende por que a indústria está perdendo espaço. Sabe? Quer dizer, mesma renda, mesma tributação. Assim, quer viver de juros? Perfeito, mas você paga o mesmo imposto de quem vive de trabalho, né? Mesmo imposto de quem vive de aluguel, mesmo imposto quer dizer, mesma renda, mesma tributação. É uma coisa simples, né? Mas não. Por exemplo, se você é um profissional de serviço, você paga menos imposto do que se você é um assalariado. Então, se eu contrato alguém, eu tenho uma microempresa, eu pago menos imposto do que se eu contratar alguém para trabalhar para mim. Não faz sentido isso. Isso tem que mudar. E não está mudando, né? Então, eu acho que a reforma tributária, eu diria, do orçamento, quer dizer, receitas e despesas, né? E fazer uma reforma para valer. Por exemplo, a reforma agora do imposto de valor agregado. Muito boa, dá mais eficiência, tem que ser feita. Mas, em vez de fazer uma transição em 10 anos, a partir de 1º de janeiro, muda tudo e pronto. Né? Compensa quem tem que ser compensado e acabou. E aí você tem absurdos, né? O lobby da carne põe a carne como básico na cesta básica, né? Quer dizer, pobre não come picanha, pobre come ovo quando dá frango, sabe? Então, temos que rever essas coisas mais a fundo e com rapidez, não precisava demorar tanto. Outro exemplo, essa medida de desoneração da folha. Esses não são os setores que mais empregam, 15 setores, e mesmo assim vão pagar menos impostos, do que vão pagar menos impostos do que os setores que empregam mais. Quer dizer, devia ser os setores que mais emprestam lobistas, né? Então, eu acho que é uma injustiça isso, então a gente tem que começar a pôr racionalidade no orçamento. Então, eu acho que essa seria a segunda reforma. Aí você tem outras reformas importantes, né? O sistema de crédito. Você precisa de uma reforma na política bancária. Não faz sentido, nós estamos inadimplência passando 70 milhões de cidadãos com nome sujo, mais de 6 milhões de empresas com nome sujo, e você não tem... e você ainda... como é que chama? E ainda acha que não tem que mudar nada na política bancária. Né? Aí, no judiciário dá para fazer alguns ajustes, né? Política industrial dá para fazer alguns ajustes, então tem espaço para melhorar, muitos, né? Sim. Então, e assim, o senhor acha que assim, faltariam mais algumas políticas para reduzir a desigualdade social no Brasil de forma sustentável, né, que são essas coisas que a gente comentou agora, ou ainda precisa de mais coisas, alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Bom, primeiro, as coisas que a gente acabou de falar, óbvio, né? Segundo, educação. Educação. Quer dizer, alguém com educação consegue fazer muito mais do que alguém sem educação. A diferença salarial é muito grande. Mesmo para quem for microempreendedor, quer dizer, a educação ajuda. Então, temos que investir mais em escolas e mais em métodos mais modernos. Muito de ensino, quer dizer, hoje você pode complementar o ensino
com o ensino à distância. Então, você pode multiplicar o papel dos professores. Eu acho que, assim, eu sou pai de 2 professores, né? Sou filho e sou neto de professor, né? E eu acho que, assim, a base devia ser a educação, né? Por que países, por exemplo, como o Japão, foi destruído, hoje é a segunda economia do mundo? A Alemanha, porque investiram muito... Ó, os países nórdicos, né? Suécia, Dinamarca, Finlândia, tem clima ruim, não tem uma produção muito boa de minerais, recursos naturais são limitados e conseguem ser o que são. Investir em educação, né? Então, eu diria que educação é para diminuir a desigualdade. E, coincidentemente, ó, países como a Suécia, Dinamarca, Finlândia, têm renda per capita, estão entre as maiores rendas per capita do mundo e melhores distribuições de renda. Então, é muito olhar e falar o que dá para fazer e fazer. Né? Entendi. O senhor falou agora há pouco dessa questão da carga tributária sobre aplicações no mercado de capitais, que os juros, que o imposto é realmente muito baixo. Isso me fez pensar uma coisa: como que o Brasil pode se proteger dos impactos das mudanças na política monetária global? Eu vou te fazer uma pergunta. Qual que era a única cidade na Grécia Antiga que não tinha muralhas? Nossa, Ninguém não sabe sei. a resposta, né? Eu não sei. Era Troia. Por que Troia? Porque cada guerreiro em Troia dormia com escudo e espada do lado da cama, né? Então, sabia se defender bem. Se você tem uma economia forte, como é a economia, por exemplo, de alguns países, da Dinamarca, se você tem uma economia forte assim, você não precisa se preocupar com o que acontece no resto do mundo. O resto do mundo tem que se preocupar com o que você vai fazer. Agora, se você tem uma economia frágil, que depende de preço de commodities, depende do preço do petróleo, depende de como que está a taxa de juros, de fluxo de capitais externos para financiar déficit, você fica preocupado o tempo todo. Então, o melhor jeito para não depender disso é ser uma economia forte, né? Uhum. O senhor falou, eu pensei numa coisa, a questão agrária. O Brasil, ele é líder no mercado agro. E como que a gente consegue liderar a economia verde, equilibrando crescimento e preservação ambiental? Regras claras, sabe? Tem que ver o que é bom. Tem ditado Montesquieu que falou que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. É pensar primeiro na colmeia e depois na abelha. É isso que a gente tem que pensar. Ótimo, você produz tanto por cento da... Bom, tem algumas regras muito boas, tanto por cento de preservação ambiental, restrições a uma série de coisas. Fazer regras e fazer com que essas regras sejam cumpridas. Eu vou dar um exemplo assim de como é que você pensa no país e nem não pensa. Em algumas cidades, por exemplo, é proibido fazer Airbnb. Então, em Miami, em Palma de Mallorca, proíbem Airbnb. Qual que é a lógica disso? É que se você aluga para turistas, o preço dos aluguéis para os residentes vai aumentar muito. Então, eles proíbem. Em Miami, se eles veem anúncio de Airbnb, a polícia vai atrás e proíbe. O que acontece? Você garante o uso social. Eu morei num prédio, não moro mais nele, em que eles permitiam Airbnb. O que acontecia? Entrava gente estranha, a qualidade do prédio perdia com isso. Você tem que pôr regras. E para você pôr uma regra, você fala, não, mas o direito da pessoa de alugar. Tem, todo o direito, aluga como todo mundo. Mas, sabe, se você faz assim, o que é bom para a colmeia tem que ser bom para a colmeia, é bom para a abelha, senão não é bom. Né? E tem que ter essa mentalidade. A gente não tem. Então, direitos adquiridos, esse tipo de coisa, atrapalha muito o Brasil. Sim.
Atrapalha mesmo. Me fala uma coisa que eu estava pensando também. O senhor já atuou nas duas pontas, né? Deu aula, é professor e também trabalhou na Febraban como economista-chefe. Então, o senhor conhece as duas pontas do mercado. O senhor acha que a formação acadêmica no Brasil hoje, ela está atendendo às demandas do mercado? Tá atendendo a demandas do mercado, sim. E hoje você tem online, você pode fazer um MBA fora, você tem a ponte com outros MBAs fora é grande. Aqui dentro você tem uns MBAs muito bons. Você tem, então, o problema não é falta de capital humano do sistema financeiro. Eu acho que você tem mão de obra, você tem treinamento das próprias instituições. Agora, acho que foi o BTG que é uma faculdade de tecnologia. Quer dizer, você tem a oferta, está acompanhando a demanda para esse tipo de curso. Mas que, normalmente, os rendimentos de quem trabalha no setor financeiro são, na média, maiores dos que trabalham nos setores não financeiros. Então, você tem recursos para educação e as pessoas investem mais para poder trabalhar no sistema financeiro, né? Entendi. E o senhor acha que precisa melhorar mais ainda a qualificação desses profissionais? Como que o senhor observa esse pessoal? Eu acho que tem espaço para melhorar, com certeza, dá para melhorar o treinamento das pessoas, sempre tem espaço para aprender, para estudar. Quando você falou que eu estava nas duas pontas, antes de você falar Febraban, que fui professor, eu falei, eu também fui aluno, né? Antes de ser professor. E eu acho que você tem espaço para melhorar como professores, né? Como técnicas de ensino. Eu gosto até de ver como outros professores ensinam para ver sempre tem alguma coisa nova para ver, ou esses cursos online, assisto aulas às vezes. Então, eu acho que a gente pode melhorar muito o conteúdo e a maneira de ensinar as coisas, com certeza, né? Agora, eu acho que a base é o primeiro grau, escola profissionalizante, eu acho que isso é a base. O Sebrae faz um trabalho bom ensinando microempreendedores. Eu acho que a gente também tem que trabalhar com isso. E eu acho coisas simples que a gente podia fazer, por exemplo, de ensinar as pessoas. Cursos de primeiros auxílios. Eu vi que lá na academia que eu vou, os professores têm que fazer aquilo, primeiro socorro. Eu brincando com uma professora, falei, estou passando mal, né? E não, só foi a brincadeira assim. Mas aí descobri que eles fazem um treinamento lá, e aí pedi, próximo treinamento que tiver, eu quero fazer. Eu tenho uma história de um cunhado que também passou mal, e o outro cunhado fez aquele movimento e salvou a vida dele. Se ele não tivesse lá, ele poderia ter ido embora. Então, eu acho que a gente tem que, não só profissionalmente, mas pessoalmente, sempre tem coisas novas para aprender, tanto em relacionamentos, atividade física, ler algum livro diferente, fazer alguma coisa diferente. Então, eu acho que conhecimento é bom, ajuda o país a crescer e ajuda as pessoas a serem mais felizes. Sim, com certeza. O senhor estava falando agora há pouco sobre que o país ele precisa se preocupar com ele e os demais países preocupar o que o Brasil está fazendo. Dentro disso, como que o Brasil pode navegar dentro dessas tensões geopolíticas globais a fim de garantir uma posição bem alinhada a esse pensamento que o senhor passou agora? Olha, eles têm que preocupar com a minha política econômica, com a minha política industrial, e não eu continuar me preocupando com eles. Como que a gente consegue navegar e mudar essa situação? Bom, primeiro, o Brasil, até um tempo atrás, sempre foi equidistante. Então, se dava bem com gregos e troianos, né? Como diz o ditado, né? Então, tinha boas relações com a China, boas relações com os Estados Unidos, boas relações com as duas Coreias, com as duas Alemanhas. Quer dizer, essa posição neutra do Brasil era muito conveniente. Quer dizer, uma coisa... o Brasil não ganha nada em se alinhar
com um lado qualquer, né? Então, algo que não tem muita importância. Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. Ele pode ser amigo dos dois, né? Aqui moram irlandeses em São Paulo e ninguém pergunta se é do Norte ou do Sul, ou agora você está tendo problemas Ucrânia e Rússia, né? Aqui moram russos e ucranianos sem nenhum problema. Israelitas e palestinos moram aqui em Nova York, em Paris, moram, se dão bem. Não tem porquê, se eles querem brigar lado a lado, não tem porquê a gente ficar, por mais que a gente ache um lado mais justo, outro lado mais justo, se posiciona. Então, a primeira coisa é neutralidade e proteger os interesses do Brasil. Um inimigo custa caro. Seja, por menor que ele seja, sempre tem um custo e não tem um benefício, né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda, focar. O que a gente tem que fazer para melhorar, aumentar o bem-estar? Isso significa fazer com que os mais pobres cresçam mais rapidamente que os mais ricos. A nossa distribuição de renda é indecente. No curto prazo, você pode ter alguns benefícios que ajudam, que são importantes, mas no médio e no longo prazo é educação e microempreendedorismo, né? Quer dizer, você incentivar de alguma maneira eles poderem ser microempreendedores ou na educação para um mercado de trabalho em expansão. Entendi. O senhor sabe, o senhor está falando sobre microempreendedor e empreendedorismo. Eu observo que o Brasil ele tem essa característica de empreender, só que 90% das pessoas que vão para o empreendedorismo, elas não vão com uma programação. De repente a pessoa estava trabalhando, do dia para a noite recebeu uma demissão, no dia seguinte ela começa a empreender, abre uma lojinha, faz alguma coisa. E, infelizmente, a tendência disso é dar errado, porque ela vem de um ciclo muito longo de trabalho, onde você tem uma renda garantida todo dia 30, e quando você vai empreender, quando você toma a dianteira do seu próprio negócio, é outra cabeça, e você precisa de muito conhecimento, que muitas vezes as pessoas não têm. Educação financeira passa por isso. E eu acho que é importante quando o senhor fala dessa coisa de conhecer, de aumentar o nosso conhecimento. Por quê? Porque amanhã, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso querer abrir um bar, um restaurante, uma empresa qualquer, e eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso saber quais as técnicas de gerenciamento no dia a dia de uma empresa. 100% verdade o que você falou. Quer dizer, parte desse conhecimento, se aquele na prática, quer dizer, que tem até um ditado, né, que na prática a história é outra, parte disso você tem cursos, eu mencionei o Sebrae tem um trabalho muito bom, que é reconhecido internacionalmente, e parte disso, você pode trabalhar mais esse tipo de conhecimento, de exemplos, criar mais mentorias. Então, você vai começar amanhã a trabalhar numa empresa, fazer um serviço de mentorias. Então, você vai abrir um restaurante. Então, algum outro dono de restaurante vai lá te dar mentoria, faz isso, faz aquilo, ou você vai fazer uma academia de ginástica, né? Então, ter mais mentorias. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas nesse sentido, né? Dá para fazer, dá para crescer, dá para fazer acontecer. Agora, falta vontade política, falta vontade. Quer dizer, normalmente o pessoal em Brasília não vê o que acontece no chão da fábrica, né? Tem até eu sempre falo, o maior erro da política econômica brasileira foi ter mudado a capital para Brasília, né? Lá fica longe da população, então eles não têm esse contato, sabe, qual que é o problema do dia a dia que você tem, né? Você sai na rua, vai tomar um café na padaria, o dono da padaria te fala os problemas que ele tem, você toma um táxi, ele te fala, quer dizer. Então, acho que esse isolamento da gestão da política econômica da população não foi muito bom para o Brasil. Concordo contigo. Enfim, professor, já está dando nosso tempinho. O senhor quer deixar uma palavra final para todo mundo? Inclusive, eu quero reforçar que eu quero ajudar na divulgação do Instituto do Senhor. Quando for para o ar,
quero o senhor aqui de novo, enfim, quero participar disso, que acho que é importante levar essa coisa da formação e da educação econômica para cada vez mais pessoas. Perfeito, está combinado, você está convidado e te passo a mensagem para você convidar outros. Eu vou pedir para outros membros do Instituto falar com você. E eu acho que está naquele manifesto, o Brasil pode mais. Eu acho que a gente está muito aquém do que a gente pode ser, então temos que fazer acontecer. E eu acho que os economistas, né, você também, né, tem um papel importante em fazer isso. Ó, o que a Índia tem, que está crescendo 3 vezes mais do que a gente não tem melhor, né? Então, acho que a Índia tem foco, e é o que nós temos que ter também. Maravilha. Professor? Muito obrigado pelo convite, gostei muito de falar com você e estou à disposição. Maravilha, eu agradeço o senhor, muito bom estar aqui contigo nesse tempo, e agradeço também todo mundo que esteve nos assistindo nesse momento. Obrigado a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima.